As recompensas, elas são automáticas, The givens, they're automatically, mas não é o nosso objetivo. but it's not our objective. Amém? A igreja me entendeu? Então, nós estamos aqui por causa disso. Então, quem não entrou, entre já. Whoever is not in, get in. E quem já entrou e não está a cumprir, passe a cumprir. Seja fiel ao voto que fizeste. And whoever is in, be faithful for the vote that you did. E nós temos anunciado sempre. And we have always announced, Se Deus usar uma única pessoa para conseguirmos um espaço para a igreja, também nós paramos com o desafio. if God used one only person for this purpose for church, we will stop the challenge. Alguém está comigo? Is someone with me? Eu creio que Deus pode usar uma única pessoa. I believe that God can use only one person. Se Deus der a graça para alguém oferecer um terreno, um espaço já feito ou comprar, If God gives the grace for someone to offer us a space for us or to buy, Deus será louvado por isso. God would be exalted for this. Aleluia. Mas enquanto isto não acontecer, But till this thing's not happening, é o desafio de toda a igreja contribuir para conseguirmos o nosso espaço. it's a challenge for all the church to contribute for this space. Alguém está comigo? Is someone with me? Amém. Gênesis capítulo 25 Genesis 25 é o texto aqui da peça que foi apresentado. Gênesis capítulo 25, Genesis 25, versículo 24. verse 24. Gênesis 25, versículo 24. Vamos participar da primeira bênção da palavra. A primeira bênção é a leitura. Amém? O que é que diz a palavra? Cumpridos os dias para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. O primeiro que saiu era ruivo, todo ele como uma veste de pelos, e foi chamado Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso foi chamado Jacó. E Isaac tinha 60 anos. Os meninos cresceram e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó, homem tranquilo que habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Jacó havia feito um guisado faminto. E Esaú disse a Jacó: deixa-me comer desse guisado vermelho, porque estou faminto. Por isso se chamou Edom. Jacó respondeu: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então Esaú afirmou: estou a ponto de morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Então Jacó disse: jura-me primeiro. O que que Jacó disse? Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu pão e o guisado de lentilhas a Esaú. Ele comeu e bebeu, levantando-se, seguiu o seu caminho. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Palavra do Senhor. Toma o seu lugar. May be seated. Nilo, podemos pregar juntos hoje?
Seja bem-vindo ao primeiro domingo do mês de setembro. Welcome to the first Sunday of September. Setembro é para nós o mês das raízes. September is for us the month of the roots. E neste mês, And in this month, nós estaremos navegando em alguns temas que servem de bases. we'll navigate in themes that have bases. Mas antes de começarmos a falar desse tema, But first, talking about this theme, nós falaremos da primogenitura hoje we'll talk about the birthright today, e vamos encerrar no domingo dos irmãos que rompem barreiras. and we'll close of the Sunday of the brother who rip boundaries. Primeira coisa que eu queria transmitir no dia de hoje First thing I want to transmit on this day é de acordo à canção que foi ministrada antes de pregarmos. is according to the song that we listen. Quando Deus dá algo, When God gives you something, ninguém no céu, no one in heaven, ninguém na terra, no one in earth, ninguém debaixo da terra no one under earth tem o poder de tirar. has the power to take it. Posso ouvir o seu amém? Can I hear you? Amen. Por esta razão, For this reason, quando Jó perdeu tudo que tinha, when Job lost everything he had, Jó disse: o Senhor me deu Job said, "The Lord gave me, e o Senhor and the Lord took it." tirou. Mas a Bíblia diz But the Bible says que foi Satanás that was Satan, o protagonista da destruição de Jó. the one that robbed Job. Mas em momento algum, But in any moment, Jó reconheceu que foi o diabo quem tirou. Job recognized that was Satan who took it. Jó sabia: Job knew o que Deus me deu, what God gave him. nenhum homem tem poder para tirar. No one has the power to take it. Ainda que o diabo tenha entrado nessa história, Even if the devil got into this story, mas a consciência que eu, Jó, tenho but the conscience that I, Job, have é que mesmo para o diabo tirar, is that even for the devil to take it, ele precisou da autorização de Deus. he needed the authorization of God. Ninguém tem o poder para tirar No one has the power to take it. o que Deus te dá. What God gives you. Eu vou repetir essa palavra profética. Ninguém tem o poder de tirar. I will repeat the prophetic word. No one has the power to take it. Ninguém tem o poder para remover No one has the power to remove o que Deus te deu. what God gives you. Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou a liberar uma palavra profética para a sua I vida. don't know if you understand it, but I'm delivering a prophetic Ninguém word. tem o poder de tirar No one has the power to take o it. que Deus te deu. What God gave you. E não só ninguém tem o poder, Not only no one has the power, ninguém vai tirar. no one will take it. A primeira coisa que eu falei The first thing that I said é uma promessa. is a promise. Mas quando eu digo ninguém vai tirar, But when I said no one will take it, ninguém pode tirar, no one can take it, é tua realidade a partir de hoje. it's reality from Deixa today. profetizar para quem acredita nessa manhã. Let me prophesy for someone who believes today. Descansa o teu coração. Rest your heart. Confia no Senhor. Trust the Lord. Aquele que te guarda não The dorme. one that always doesn't slip. Podem vir de manhã, They can come in the morning. podem vir à They tarde, can come in the podem afternoon. vir à noite, They can come at se night. levantar de madrugada. They can come in the evening, not Ninguém midnight. tem o poder No one has the power. Quem controla o que Deus te deu não é você. Who controls what God gives you is not you. Quem controla o que Deus te deu é o próprio Deus que te deu. Who controls what God gives you is the same God. Ai, ai. Olhe para o seu vizinho e diga: estamos prestes a voar hoje. Look to your neighbor and say, we're Depois de hoje, after today, eu serei obrigado a me apresentar de novo, I will have to present myself again. porque estou a ganhar uma nova versão hoje. Because I'm gaining a new version. Se ele é pentecostal, ele vai receber esta palavra com amém, com glórias,
com celebrações, celebration, com palmas de júbilo, with arms of jubilee, porque ele tem a certeza que ninguém pode tirar. because it has the right that no one can take Aqui it. dentro ninguém pode tirar. Here inside, no one will take Lá it. fora ninguém pode tirar. Outside, no one can take it. Eu ando descansado na I sombra, walk on the rest. porque aquele que habita no esconderijo do Because the Altíssimo, one has me a sombra do Onipotente descansa. the rest. Direi o Senhor, And this says God. Ele é o meu refúgio, He is my refuge, a minha fortaleza. my strength. Ainda que eu andasse Even if I walk pelo vale da sombra da in morte, the depth of the eu valley, não temeria I will not fear mal algum, something. porque tu estás comigo. Because you are with me. A tua vara e o teu You cajado are in your home. me consolam. Consolates me. Preparas uma mesa There's a table. perante mim, na presença dos meus inimigos, Of my enemies. e o teu cálice transporta. Certamente Right. que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para não terás medo. You will not have fear. A mortandade que assola meio-dia, The death that comes in the morning. nem terás medo And you will not fear do terror da noite, the terror of the pois night. aquele que te guarda não dorme. Keeps you doesn't sleep. Eu disse: aquele que te guarda não dorme. Said the one that covers you doesn't sleep. Por que você não está conseguindo dormir? Why you not Se sleeping? aquele que te guarda não The one dorme, that covers you is not sleeping. só quem vai dar certo nasceu para não falhar. Celebra o Jeová. Praise. Ei. Eu tinha que afetar o teu espírito antes de você ouvir a I palavra, need to affect your spirit before you hear in the word, para que o teu espírito so that your spirit esteja pronto para receber. be prepared to receive. A palavra de hoje e do próximo domingo é uma palavra profética. The word of today and next Sunday is a prophetic word. E nós vamos colocar algumas bases. And we'll put basics. Quando Deus quer te levar para um próximo nível, When God wants to turn you into a next level, Deus te entrega uma nova informação. He gives you a new information. Existem coisas que você não consegue fazer There's things that you cannot do só porque você não sabe ainda. just because you don't know yet. Conhecimento Knowledge é o professor das habilidades. is the teacher of abilities. O conhecimento te ensina a fazer. The knowledge teaches you how to do it. O conhecimento te capacita a fazer. The knowledge capacitates you to do it. Quero dizer que conhecimento That means knowledge não é apenas informação. is not only information. Conhecimento Knowledge, é uma chave de capacitação. it's a key of capacitation. Na medida que você ouve a palavra, While you hear the word, você está sendo capacitado you're being capacitated dentro do contexto do que você está ouvindo. inside the context of what you're hearing. Eu amo falar sobre esses gêmeos, I love talking about these twins porque são gêmeos proféticos. because they're prophetic twins. E nós pregamos na outra vez aqui And we preached last time here que quando Isaac conheceu a sua esposa, that when Isaac knew his wife, a sua esposa tinha problemas de alcançar. his wife had problems of conceiving.
Isaac orou insistentemente Isaac prayed instantly até Deus atender a sua oração. till God answered his prayer. Mas algo que me chama a atenção na Bíblia But something that caught my attention in the Bible é que as pessoas que marcaram impacto na Bíblia is that the people who mark an impact in the Bible, vieram de ventres com problema. they came with a womb with problems. Essa é a primeira palavra profética. This is the first prophetic word. Os filhos que mudaram histórias The sons who changed stories, vieram de mães de guerra. they came from mom with war. Os filhos que exaltaram uma família The sons who exalted a family, vieram de mães humilhadas. they came from mother who were very. Olhe, por exemplo, para o primeiro profeta da Bíblia. Look, for example, for the first prophet of the Bible. Embora Deus chame Abraão também de profeta, Even if I call Abraham as a prophet, mas o primeiro profeta por ofício, but the first part, it was por ofício. nós sabemos que é Samuel. We knew that it is Samuel. O primeiro profeta não veio de um ventre que estava tudo bem. The first prophet didn't came from a womb that was all good. Da mãe que foi zombada, The mom that was ashamed. nós vamos falar de primogênitos, então tenho que te levar primeiro para a fonte. We're talking about the firstborn, so I will take you to the first. Porque algumas vezes Because sometimes a presença do primeiro filho the presence of the firstborn é consolo das lutas da mãe. is a consolation of the mother fights. Ana foi humilhada por anos. Anna was ashamed about years. E do ventre com problemas, Deus trouxe profeta. And when with a womb of problems, God gave prophet. Rebeca não conseguia alcançar. Rebecca could not conceive. E do seu ventre And from her womb, nasceram duas nações. they birthed two nations. Quando o anjo aparece para Rebeca, não diz no teu ventre tem dois filhos. When angel came to Rebecca, he didn't say, you in your womb there's two sons. Eu quero que você entenda a profundidade dos filhos. I want you to understand the deeping of the sons. Rebeca sabia, estou grávida de filho. Rebecca knew, I'm pregnant with sons. Deus disse, aqui no céu não é filho. God said, it's here in heaven, it's not sons. Aqui no céu ele é um país. Here in heaven, it's a country. Então você vai compreender que cada filho é um filho. So you understand, every child is a child. Por isso é que na Bíblia Sagrada, That's why in the Bible, para cada tipo de filho, for every son, Deus mandava dar um tipo de tratamento. God would give a different treatment. Você não trata um copo descartável You don't treat a cup, da mesma forma que você trata um copo de vidro. you don't treat a plastic cup the same way you treat a glass O cup. cuidado que você dá para um copo descartável The care that you give to a plastic cup, é diferente do que você dá para um copo de vidro. it's different than you give to the glass cup. Você sabe. You know. Eu dou exemplo das mulheres. Example of moments. Existem bolsas tuas There's bags que você pode pegar e lançar em qualquer lugar. that you can throw in anywhere. Mas há aquelas bolsas But there's some bags que te dói quando põe no chão. that it hurts you when you put on the floor. É a pastora, eu aprendi com a pastora. It's the pastor. I learned with the pastor. Alguma vez estamos juntos, eu pego a bolsa, coloco assim no chão. Someday I'm with her and I put the bag on the A floor. pastora é capaz de discutir contigo por causa da The bolsa no chão. pastor can get angry with you because of the bag on the floor. Eu disse, mas o chão está limpo. He said, but the floor is clean. Ela diz, não é por causa do chão, It's not about the, é o valor da bolsa. it's the value of the bag. Então as coisas não recebem o mesmo tratamento. So things does not receive the same treatment. Eu sei que você está acostumado a ouvir muita religiosidade I know you used to hearing very e religious, nós nos tornamos craques ou peritos ou profissionais and we turn good or professionals
em reproduzir só o que ouvimos. You're reproducing only what we heard. Não gostamos de investigar. We don't like to investigate. Porque na Bíblia Sagrada, Because in the Holy Bible, você vai encontrar uma orientação para os filhos. you will encounter an orientation for this child. Que no dia a dia você vai encontrar outra orientação. That in days you will encounter a different orientation. E o que é que nós falamos hoje? And what we talk today, Todos os filhos são iguais. every child are the same. Trate eles todos da mesma forma, You treat them the same way, para que não haja complexo entre eles. so there will not be conflicts between them. Imagine Imagine se Deus falasse a mesma coisa para os pais de Sansão. if God should say the same thing for the Samson parents. Você acha que o tratamento que Abraão deu para Isaac é o mesmo que deu para Ismael? You think the same treatment that Abraham has to Isaac is the same that he gave to Ismael? Não é a mesma It's orientação. not the same orientation. Porque o destino do filho Because the destiny of the child determina o tratamento do pai. determines the treatment of the father. Você não trata o filho do jeito que você quer. You don't treat a child the way you want. Você trata o filho You treat a child de acordo ao propósito que Deus estabeleceu para o teu filho. according to the purpose that God gave to the son. Por exemplo, For example, se Deus te revelar if God revelates you que o teu primeiro filho that your first son é um homem de Deus, is the son of God, é um profeta, is a prophet, as músicas que você tem que lhe colocar na infância the songs that you have to put him as a child já são diferentes are different de quem só nasceu para ser governante. for the one that only born to be a governant. Os amigos que você lhe apresenta The friends that you present to him são diferentes. are different. O ambiente que você cria em volta dele The environment that you build between him, é diferente. it's different Porque o destino do filho because the destiny of the child determina o tratamento. determines the treatment. Há filhos que é para você estar com ele toda hora na igreja mesmo. There's son that you have to be with him all the time in church Porque ele precisa because he needs aprender to learn os passos the paths, na primeira pessoa. the first person. Há filhos que é para você lhe envolver nos negócios da tua família. There's sons that you need to involve him in the business of the family. Tudo que envolve teu negócio você tem que lhe levar. Everything that has to do with business, you have to take him. Porque a revelação que você teve sobre aquele filho, Because the revelation that you have about the child, esse nasceu para ser grande empresário. this was born to be a good businessman. Os caminhos são diferentes. The ways are different. E aconteceu com essa mulher chamada Rebeca. And it happened with this woman called Rebecca. Deus disse, no teu ventre God said, in your womb, existem duas nações. there's two nations. Então você percebe, So you know, em ventre in a womb, há filhos there's childs. e em outros ventres In some wombs, há nações. there's nations. Há ventres There's wombs que carregam professor. that they carry teacher. Há And ventres there's womb que carregam presidente. that they carry president. Há ventres There's womb que carregam funcionário. that they carry a functionary. Mas há ventres But there's womb que carregam empresário. that they carry a businessman. Nem todos os filhos Not every child são iguais. are the same. Alguém está comigo? Is someone with me? E quando eles nasceram, And when they were birth, a Bíblia diz que saiu o primeiro, the Bible said that it came the first one, o primogênito, the firstborn, Esaú, Esau, homem peludo, a man with hairy que amava caça. that loved hunting. E por causa do seu estado físico, And because of his physics, ele recebeu o nome de Esaú. he received the name of Esau. Jacó, ao nascer, Jacob, while birthing,
nasce agarrando o calcanhar de Esaú. He was born holding the heels of, Porque você afinal percebe por essa história because you learn in the story que as lutas não começam depois de nascer. that the fight doesn't start before you were born. As lutas começam no ventre. The fight starts in the womb. Havia uma luta entre quem sai primeiro. There was a fight between who will come first. Porque na eternidade Because in the eternity, já havia sido liberada uma palavra. there was a word. E por causa da palavra que já havia sido liberada, And because of that word, houve uma luta, quem sai primeiro. there was a fight who will come first. E por essa razão, And because of this reason, Jacó recebe o nome de Jacó. Jacob received the name of Jacob. Não porque ele é enganador. Not because he's Ele é chamado de Jacó called Jacob porque ele nasceu agarrando o calcanhar do seu irmão. because he was born holding the heels of his brother. Porque o significado original de Jacó Because the meaning of Jacob não é aquele que engana, is not the one who shames, é aquele que agarra o calcanhar. is the one who grabs the heels. E diz a palavra, os meninos cresceram. And says the word, the boys grew, E o maior and the biggest servirá. will serve. Ok? A profecia está lá. The prophecy was there. A palavra foi liberada. The word was the, E os meninos cresceram. and the boys grew. A palavra foi liberada no ventre. The word was delivered in the womb, Mas ela começou a ser manifestada but it started being manifested quando os meninos cresceram. when they grew up. Porque Deus pode liberar uma palavra para a sua vida, Because God can deliver a word to your life mesmo criança, even when you're a child, mesmo sendo bebê, even while you're a baby. seja fisicamente ou It espiritualmente. can be physical or spiritual. Mas para essa palavra se tornar uma realidade, But for this word to become a reality, você precisa crescer. you need to grow. E os meninos cresceram. And the boys grew. E diz a palavra, And says the word, certo dia, one day, quando Isaac já não conseguia enxergar, when Isaac could not see, chamou o seu primogênito he called his firstborn, e disse: and he said, prepara o guisado do jeito que eu gosto, prepare this stew as I like, porque eu quero te abençoar. because I want to bless you. Isaac foi à caça. And Isaac went to- Esaú foi à caça. Esau went to the hunting, Mas diz a palavra, but it says the word. a mãe ouvindo o que o pai disse, The mother, while hearing what the father said, a mãe chamou Jacó the mother called Jacob e disse: eu ouvi o teu pai, and said, I heard your father, agora ouve a tua mãe. so now you listen to your mother. Porque diz a palavra que o pai amava o primeiro, Because it says the word, the father loved the first one, a mãe amava o segundo. and the mother loved the second one. Porque o pai estava do lado de quem nasceu primeiro. Because the father was on the side of who was Mas a first, mãe but the mother estava ao lado de quem carregava a profecia. was besides the one who carries the prophecy. O pai ficou na tradição, The father stayed in the tradition, a mãe ficou na revelação. and the mother stays in the revelation. Na casa de Isaac, In the Isaac's home, que está me facilitando porque eu estou a me mover, você não está a se mover. Aleluia. A mãe the mother entendeu a revelação do filho. understood the revelation of the son. Na casa de Isaac In the house of Isaac, tinha dois tipos de filho: there were two types of o child. da tradição The traditional one e o da revelação. and the revelation one. A mãe disse: eu vou preparar uma comida do jeito que o teu pai gosta. And the mother said, I will prepare the stew as your father likes.
você vai colocar as roupas do teu irmão You will put your brother's clothes e vai ter com teu pai. and you're going to go to your father. Não fale nada. Don't say anything. Deixa ele te abençoar. Let him bless you. Mas a Bíblia diz But the Bible says que certo dia that one day Esaú voltou. Há versões que não aparece faminto, voltou cansado. Esau came tired. Porque o original desse texto fala que Esaú chegou cansado do seu trabalho. Because this text said that Esau came tired of his work E disse: eu quero comer. and said, I want to eat. E a Bíblia diz, And the Bible says, Jacó disse: eu te dou a comida na maior naturalidade. Jacob said, I will give you the food in the natural way. Desde que você garanta Till you make sure que me passarás os direitos that you will pass the birthright. da primogenitura. The birthright. Preciso mesmo da minha cadeira hoje. I need my chair today. Quantos primogênitos nós temos aqui hoje? How many firstborns we have here? Uau, tá bom. O número tá bom. The number is good. Aleluia. Hallelujah. Porque no próximo domingo Because next Sunday, nós vamos inverter a história we will invert the story e vamos terminar no último filho. and we'll finish in the last son. Aleluia. Deixa ser prático e lhe entregar o que eu preparei aqui hoje. Let me be practical and I'll give him what I Para prepared. quem está a apontar, escrever. For those who was writing right, Vou começar com o último ponto e termino com o primeiro. I will start from the last point and I will finish with the first point. O pastor Epifânio, pode vir pregar comigo? À vontade. Arquiteto França. Engenheiro, né? Pode passar mais outro ministério. Passa aqui assim. Vamos. Na casa de Esaú, In the house of Esau, na casa de Isaac, na verdade, in the house of Isaac, tinha o primogênito there was the firstborn e tinha o segundo filho. and there was the secondborn. Mas But nós aprendemos we learned desde a Bíblia Sagrada till the Holy Bible, ao contexto histórico familiar till the context, que há uma grande diferença that there's a big difference entre a primogenitura between the the firstborn e a posição de ter nascido primeiro. and the position of having to born first. Essa versão que lemos foi bem clara. This version that we read was very clear. A primogenitura The birthright não se trata de um lugar. doesn't have to do with a place. Não é apenas sobre quem primeiro nasceu. That doesn't have to have who was born first. A primogenitura, The firstborn, em primeiro lugar, in the first place, é uma bênção e decisão divina it's a blessing and a decision divine sobre quem vem primeiro. about who came first. Tanto que nascer primeiro Having to burn first não é a decisão dos pais. is not a decision of the fathers. O pai não escolhe quem vem primeiro. The father doesn't choose who comes first. Logo, a primogenitura So the birthright não é decisão dos is pais. not a decision of the fathers. A primogenitura The birthright é decisão
decisão de Deus. It's a decision of God. Deus é quem escolhe quem vai nascer primeiro. God is the one that chooses who were born first. Deixa-vos entrar para uma profundidade maior. Let me go deeper. Quando Jesus apareceu no dia do batismo de João Batista, When God appeared in the baptism of John Baptist, João disse: esse é aquele de quem eu vos disse. John said, "This is the one who I told you. Ele é antes de mim, He is before me, mas veio depois de mim. but he came after me." E a Bíblia diz em Efésios, And the Bible says in Ephesians capítulo 1, que Deus nos escolheu nele. that God chooses in him. A tua vida não começa quando passas para o ventre da tua mãe. Your life doesn't start when you pass in the womb of your mother. Deixa eu falar para alguém aqui. Let me talk to someone here. Você não é fruto do planeamento familiar do teu pai. You are not a fruit of the planning familiar of your father. Antes de ser fruto do planeamento dos teus pais, Before being a fruit of the planning of your fathers, você é fruto do planeamento de Deus. you are a fruit of the planning of God. Antes do teu pai te projetar, Before your father projected, Deus do seu trono já havia te projetado. God in his son, he already projected you. Então não é o pai quem escolhe quem nasce primeiro. So it's not the father who chooses who comes first. Deus é quem escolhe quem vai nascer primeiro. God is the one that chooses who will come first. Quer dizer que a primogenitura It means that the birthright não é a bênção dos pais para is Deus. not a blessing from fathers to God. É a bênção de Deus para os pais. It's a blessing of God to the fathers. Deus é quem colocou esse filho no seu ventre. God is the one that put the sons into your womb. E por que eu disse que nem sempre primogenitura tem a ver com quem nasce primeiro? Because I've said the birthright doesn't have to do who comes first. Porque você vai notar, te dei 2 textos, já vou dar o terceiro texto. Because you're going to know there's 2 texts. Now we're going to the third text. Nascer primeiro Burning first, não significa ser projetado primeiro. it doesn't mean being projected first. Terceiro texto, Third text, Deus criou macho e fêmea God created male and a female na mesma altura. in the same area. Tanto que o nome que Deus deu para Adão, The name that God gave to Adam, Deus nunca chamou a mulher de Eva. God never called the woman Eve. Eva não é o nome de Deus para a mulher. Eve is not a name for God to woman. Eva é o nome do homem Eve is a name of the man para sua mulher. to his wife. Foi Adão quem chamou a mulher de Eva. Adam is the one who called Está na tua Bíblia, lê bem quando chegar em casa. Em Gênesis 1, in Genesis 1, Deus chama os dois Adão. God called both of them Adam. Façamos o homem. Let's do the man, Macho e fêmea, homem. female and male, man. Homem, nós não quer dizer humus. Man in the original has Humus mesmo, humus. Humus quer dizer pó. woman means a powder. De onde deriva o nome Adão. And it came from the man Adam. Adão é a mesma coisa que humanidade. Adam is the same name as humanity. A humanidade The humanity não eram as coisas que Deus criou. is not the things that God created. Era o homem. It's the man. Sei que você é ser humano. That's why you are a human being. Macho e fêmea Female and male, se prepara para engolir esses espinhos. prepare to swallow. Foram criados na mesma altura. They were created in the same time. Mas você sabe que apareceram em tempos diferentes. But you know they were appeared at different times. Data de criação Creation date não é a mesma data de formação. is not the formation date. Então tem os que nascem primeiro. And so God, the ones that burn first,
Há uns que só vieram antes, There's some who came before, mas não são antes. but they were not before. Esse é do próximo domingo. This is from next Sunday. Vamos explicar por que às vezes a ordem se inverte na família. We'll explain why there's time that the order inverts in the family. A primogenitura em primeiro lugar The birthright in the first place é uma bênção de Deus para os is pais. a blessing from God to the fathers. Teu pai pode não te ter planejado no ano que nasceste, Your father may not plan you in the year that you were born. mas deixa eu dizer para But alguém, let me tell you, quem falhou foi o teu pai, não who, foi Deus. who failed was your father, not God. Deus te fez nascer no tempo certo. God made you born in the right time. Você nasceu na hora certa, You were born in the right time, no ano certo, in the right year, no mês certo. in the right month. Teu pai pode falhar no planejamento, Your father can fail in the planning, mas Deus não. but God doesn't. Deus te projetou, God projected you. Deus te organizou, God organized you. Deus te começou, God started you. Deus te terminou. God, Depois de te terminar, after God finished you disse agora começa. and said, okay, now you can start. Então, quando você nasce, So when you were born, você não é uma obra que está a começar agora. you are not a thing that is starting right now. Primogênito Esaú. Firstborn is how, Mas tínhamos o Isaac ao lado. but we had Jacó. ao Jacob lado. Aham. next. E Jacó veio com fome em casa. And Jacob came hungry at home Ele disse, eu quero comer. and said, I want to eat. Esaú. Jacó disse, eu quero reinar. And so Jacob said, I want to rule. Depois da primogenitura ser a bênção de Deus para os pais, After the birthright being the blessing of God to the fathers, a primogenitura the birthright é a graça de reinar. is the grace to rule. Sabe, todo primogênito You know, every firstborn, é herdeiro. it's a Herdeiro é a continuidade. is the continuous, É o homem preparado por Deus is the man prepared to God para sentar to sit no trono in the throne do seu pai. of his father. O primogênito The firstborn é aquele que nasceu para herdar não só o poder do seu pai, is the one who were born not only to carry the power of his father. todo primogênito Every firstborn, ele é herdeiro das coisas físicas do seu pai he carries the physics things of his father, e é o herdeiro das coisas espirituais do seu and pai. he carries the spiritual things of his father. Lembra no Novo Testamento, Remember in the New Testament, quando Paulo fala para Timóteo, when Paul talked to Timothy, desperta e ativa o dom que está em ti, activate what is in you que te foi passado pela imposição dos apóstolos. that was passed to you, but in the position of the Mas apostle. este mesmo dom But this gift, já habitava na tua avó, it was already in your grandmother, na tua mãe. in your mother. O herdeiro, o primogênito, The firstborn não herda apenas as coisas físicas. is not only for the physical things. O primogênito, The firstborn, ele herda até as coisas he espirituais. carries the spiritual things. Oh my God. E como estamos a pregar em Angola e África, And so since what we are preaching in Angola and aonde in existe a Africa, luta dos where primogênitos, there's a fight of the firstborn,
Porque a família que tem dois primogênitos Because there's a family that has two firstborn. Hallelujah. assim como aconteceu também com Abraão, Just like it's happening with Abraham, o primeiro filho de Abraão com Agar the first son of Abraham with Agar se chama was called Ismael. Ismael. O primeiro filho de Abraão com Sara The firstborn of Sarah and Abraham se chama was called Isaac. O que fazer What to do quando você não é o único primogênito? when you're not the only firstborn? Com quem fica o poder da família? Who will stay with the power of the Quem herda os bens who carries the gifts e quem herda as promessas? and who will carry the promises? Vou lhe dar uma chave hoje. I will give you a key today. Você já está em vantagem por ser crente. You already just of the secret. Porque Deus nunca fez aliança com Agar. Because God never made an alliance with Agar. Deus diz: God says, Ismael, nasceste primeiro, Ishmael, you were born first, mas Isaac foi projetado antes de ti. but Isaac were already projected before you. O filho que está projetado na aliança The son that was already projected é Isaac. was Isaac. Então não importa se nasceu depois. So it doesn't matter if he was born after. Aqui na aliança, Here, quer dizer que o primogênito that means that the firstborn não é apenas a bênção de Deus is para os not pais. only the blessing from God to the fathers. Isso significa That means que só por este versículo, that because of this verse, se você é o primeiro filho, if you're the firstborn, isso já deve te levantar a cabeça this can raise your head up por saber just to know que você não é projeto do teu pai, that you are not a project of your não father. és projeto da tua You mãe, are not a project of your mother. você é um projeto de Deus. You are a project of God. Foi Deus quem te projetou, It's God who projected foi you. Deus quem te esquadrinhou, It's God who created foi you. Deus que olhou para tua mãe e o teu pai. It's God who looked to your mother and father. Ei! O primogênito The firstborn não está ligado à sua mãe is not connected to the mother ou ao seu pai or father, apenas fisicamente. not on physics. Ele está ligado espiritualmente. He is connected spiritual. Porque só te pregaram que ser primogênito If they preach you that being the firstborn é ser o herdeiro dos bens do papá. is being the one who carries the goods Mas of the ser father, primogênito but being the first child, é herdar toda a promessa que Deus fez para o teu pai. every promises that God gave to your father. Significa, That means se o teu pai tem graça para dar certo, if your father has the grace to se o teu pai tem graça para ser grande, if your father has the grace se to o be teu pai great, nasceu para ser governante, your father was raised to be se ele não foi a tempo de viver isso, a promessa localiza o primeiro. Ah! Pastor, Pastor, se tiver mais outro primogênito if he has another firstborn da outra mãe, from another mother, Deus vai ser obrigado a criar outra profecia só God para will ele. have to carry another prophecy just for É isso que Deus falou para It's the Esaú. one that God tells Agar, fica calma. to be calm. Teu filho também será grande, Your father already mas não be será o big, maior. but he will not be the Porque a biggest. promessa aqui na Because the família promise here in the family Por isso é que o primogênito às vezes se parece muito, até em sonhos, com o pai dele. That's why the firstborn appears the same way as the father, even in the dreams. A mãe quebrou fronteiras, The mother crossed a boundaries, primogênita também quebra barreiras. but the firstborn already crossed boundaries. Posso falar? Can I talk?
primogenitura Firstborn é o herdeiro das promessas is the one who carries the e é o promises herdeiro das alianças. and the ones who carries the goods. A profetisa Alzira pediu para entrar na espiritualidade. The prophet told you to go into the Por isso é que spiritual. até nas famílias onde tem feitiçaria, That's why in the family who has witchcraft, querem deixar a herança das macumbas com o primeiro. they want to stay the witchcraft to the first one. O primogênito The firstborn é a bênção de Deus para os pais. is the blessing of God to the fathers. Depois de você casar, After you marry, é Deus a dizer: is the God saying, estou no teu casamento take your e como wedding presente as a present, as a gift. Por essa razão, For this reason, quando Jacó tentou casar com when Raquel, Jacob tried to marry, o teu disse: vou te enganar, the uncle said, I will him you porque estás a quebrar regra. because you are running boundaries. Tudo de bom que tem que acontecer, Every good thing that had to happen primeiro passa na primeira. will happen first in the first one. Mesmo o tio Labão enganando o seu sobrinho, Even the uncle saying to the nephew, não era mais fácil Deus fechar o ventre da primeira que Jacó não lhe gostou? wasn't it easy for God to close the womb of the first one that hasn't married yet? Mesmo lhe empurrarem para casar, Even when they're pushing her to marriage, é a que fez filho. is the one who gave a child. Porque a primogênita já nasce com uma dádiva, Because the firstborn already carries com uma graça que lhe protege. a grace that covers her. Vou chegar lá, senta para escrever. Set to right. O primogênito The firstborn é a bênção de Deus para os pais. is the blessing of God to the fathers. Segundo, Second, o primogênito the firstborn é o herdeiro das alianças do pai. is the one who carries the goods from the father. Terceiro, And third, o herdeiro, ou o primogênito the firstborn é o herdeiro das promessas do pai. is the one who carries the promises of the father. Tudo aquilo que Deus não fez Everything that God didn't make com os teus pais, with your father, mas que estava escrito but it was right para eles viverem, for significa que mesmo teu pai morrendo sem viver tudo, it means that even if your father died without living everything, Deus não tem dívida com ninguém. God doesn't have time with someone. Tem pessoas aqui que o seu pai deu no duro, There's people here that their father foi gave fiel, everything, was faithful, fez tudo na linha. did everything in life. Quando começou a prosperar, When it started to é prosper, que ele desapareceu he disappeared. e a família nem conseguiu se beneficiar And the family didn't even das benefit colheitas do seu of pai. the things of the father. Mas Deus está a dizer: But God is saying, meu filho, my son, teu pai foi, your father went, mas eu fiquei. but I stayed. Eu sei o que eu tinha preparado para ele. Stay prepared E for o que him. ele não viveu, And what he didn't eu have, vou fazer I acontecer. will do happen. Segura aí. Eu sinto uma unção sobre o meu corpo todo. I feel an anointing from my body. Eu não sei se ela vai conseguir pregar até o final comigo. Escreva aí. O primogênito Right, the firstborn é a voz profética da família. is a prophetic voice for the family.
E a coisa que mais o diabo faz para matar o primogênito, And the thing that the devils do to kill the firstborn ele tirar a voz da família. is taking the voice of the family. Sinais que indicam Signals that indicate que primogênito está a ser atacado that the firstborn is being attacked é quando ele não tem voz do primeiro filho. is when he doesn't have a voice on the first son. Como é que reúne e você nunca te chamam? How can they reunion and they never call you? Como é que tem problema nunca contam contigo? How when there's never a problem and they don't turn to Preferem you? ouvir o segundo, o terceiro, a tua opinião nunca vale. They prefer listening to the second your opinion. It Isso doesn't- revela que a tua primogenitura está a ser atacada. That revelates that your firstborn Porque o is primogênito because the firstborn é a voz profética da is família. the prophetic voice of the family. Era suposto vão reunir, They supposed they were going to reunion. te chamarem. They called. Mas nessa manhã, But in this morning, Deus está a recuperar a voz dos God primogênitos. is recovering the voice Eu of estou a the dizer, Deus está a firstborn. recuperar a voz dos God is primogênitos. recovering the voice of Você não the será firstborn. invisível na tua You will família. not be invisible Você in your não será family. inútil na tua You will família. not be inútil in your Deus está a family. recuperar a voz God profética. is recovering the prophetic voice. Algumas vezes Sometimes você pode mostrar que não te incomoda. you can show that it doesn't kill you. Mas eu sei que como primogênito isso te faz mal. But I know that as a firstborn, it makes you bad. Te faz mal. It makes you bad. Quando perguntam em todos, mas nunca falam contigo. When they ask everyone, but they never talk to you. Todo mundo pode falar, mas você é o primeiro, parece que a tua opinião nunca tem valor. Everyone can talk, but you as the first one, your voice doesn't have. A culpa não é do teu pai. The fault is not from your father. Tua primogenitura está a ser atacada. Your birthright is being Não attacked. luta contra o teu pai. Don't fight with your father. Não luta contra a tua mãe. Don't fight with your mother. Pastor, como é que a minha primogenitura é atacada? Pastor, how can my birthright is being attacked? Porque tem muitos primeiros filhos que perderam seu poder na família. Because there's a lot of firstborn that lost their power in the Muitos de family. vocês, os primeiros, não são os culpados. A lot of your first, you're not the ones. Primogenitura, senta um pouquinho. Birthright, sit a little. Toda primogenitura Every birthright é atacada is attacked quando os pais when the fathers têm práticas de invocar os antepassados. have the practice to invoke the people from the past. Cuidado com essas pregações de que tem que falar com os teus antepassados. Be careful with this preaching that you have to talk with your past families. Os mortos não falam. The death doesn't speak. A Bíblia diz, The Bible says quando o homem morre com Cristo, when someone dies in Christ, ele é separado para o seio de Abraão à espera do He's julgamento final. he's separated from Abraham. Quando morre sem Cristo, When you die without ele é Christ, separado. you are separated. A Bíblia diz quando o homem morre, The Bible said when a man dies, a alma volta para aquele que a the criou. soul returns. Como é que o teu tio que morreu lhe consultam? How can your uncle that died, they consultate him? Toda prática para espíritos ancestrais Every practice of the spirit é uma aliança com demônios. is something that you carry with the devils. E existem primeiros filhos And there's first child, que firstborn, foram negociados no passado. that were negotiated in the past. Porque o primeiro filho, Because the firstborn, eu vou chegar lá. I will get there. Eu vou chegar lá. I will get there. Eu não vou conseguir pregar tudo hoje, eu tenho que terminar. I will not finish everything A today. primeira forma que o primeiro filho é atacado The first thing that the firstborn is being é attacked por causa das práticas ancestrais malignas. is because of the demonical practice. Segunda forma como a tua primogenitura é atacada Second form has your first birthright is being attacked
Quando na tua família existem práticas de adoração a ídolos, When in your family there's practice of idol adoration, cuidado com os altares da idolatria na sua casa. be careful with the altars in your house. A terceira forma, Third form, como o primeiro filho é atacado, as a firstborn is being attacked por causa dos erros pessoais do próprio primogênito. because of their Os erros do primeiro filho. the bad things of the first child. Porque há coisas e há primeiro filhos que não estão a dar certo. Também não é feitiçaria, não. There's things that the first child is not given right, is not witchcraft. Você andou à toa. You walked back. Você não se posicionou. You didn't position yourself. A quarta forma para encerrar. The fourth thing to finish, Muitos primogênitos são atacados a lot of firstborn are being attacked por causa da ignorância dos pais. because of the ignorance of the fathers. Infelizmente, Unfortunately, a maior parte dos nossos pais não entendem sobre a espiritualidade. a lot of our father doesn't understand of spiritual things. E por essa ignorância, And for this ignorance, eles nos fizeram perder a nossa primogenitura. they make us lose our birthright. E eu quero que você entenda algo aqui. And I want you to understand something here. Primogenitura não é lugar. Birthright is not a place. Primogenitura Birthright, é uma posição. it's a position. Ele nasceu primeiro. He was born first. Ele nasceu depois. He was born after. Senta na cadeira, Francis. Sit in the chair. Não mudou nada. It didn't change nothing. Porque estar no lugar Because being in the place não lhe torna primogênito. doesn't turn him firstborn. Não é o lugar, It's not the place. é a posição. It's the position. E essa posição não é física, And this position is not physical. é espiritual. It's spiritual. E o problema é que muitos primogênitos aqui não conhecem o poder que eles carregam. And the problem of some firstborn, they don't know the power that they carry. O fato de ter alguém na tua família que está se destacar mais do que você, The fact of having someone in the family that is paying more than you, isso não roubou o teu poder. that didn't store your power. Você que está a se baixar sozinho. You're the one that is getting down alone. Depois do teu pai na família, After your father in the family, mesmo que tenha outra pessoa sentado lá no teu lugar, even if you had someone, other people sitting in your se place, você começar a declarar, if you start declaring, se você começar a profetizar, if you start prophesying, eles podem estar na Europa, você aqui em they África. can be in Europe, you in Eles podem Africa. estar na América, você em You África. in America, you in Africa. Mas você usar o poder da tua posição, But if you start using the power of your position, por que os primogênitos, eu se calhar vou entrar nesse ponto, nem vou conseguir mais pregar, vamos encerrar. Por que os primogênitos enfrentam muitas lutas? why do the firstborn they have a lot of fights? Todos não entendem. Sometimes doesn't understand. Ai. A gente que não consegue explicar, eu não sei por que de tanta luta na minha vida. There's people that say, I don't know why I have a lot of fights in my life. Mas eu sinto que para aqueles que vieram depois de mim, as coisas são mais fáceis. But I feel that the ones who came before me, the things are very easy. Até a forma como meus pais me trataram. Even the way that the fathers treat me. Para eu conseguir algo é muita luta. For me to do something is a lot of fight. Mas os que vêm depois, But the one who came after, parece que estão a voar mais do que eu. it's like they're flying a lot like me. Por que os primogênitos Why do the firstborn, enfrentam muitas lutas? they have a lot of fight? Ouça. As lutas do primogênito The fights of the firstborn não confirma que eles são amaldiçoados. doesn't confirm that they are cursed.
bênçãos de Deus blessing of God atraem mais lutas que maldições de Satanás. grab a lot of curse of Satan. O diabo não corre atrás de alguém que já está amarrado. The devil doesn't run after the one who is already trapped. Mais lutas A lot of fights, não significam mais maldição. that doesn't mean that it's a lot of curse. Mais lutas A lot of fights, significa que há uma bênção escondida dentro de ti it means that there's a blessing que hiding in Satanás you. não quer que você descubra. And the devil doesn't want you to discover. Então ele te coloca em lutas na vida So he makes you have fights in para você life. crescer com a mente lá embaixo. So you have to grow with your mind and Porque as lutas formam a tua mentalidade. because the fights form your Se mentality. muita coisa começar a dar errada na sua vida, If a lot of things start being wrong in your você vai life, começar a crer que você não nasceu para dar certo. you're gonna know that you're gonna start believing that you're Comigo não funciona. For me, it doesn't Eu vou function. terminar assim. I will stop like É him. isso que as lutas querem te mostrar. Is this that the fights want to show you? Mas eu vim falar para primogênito. But I want to talk to a As firstborn. lutas não são sinais de maldição. The fights were not a curse of As fight. lutas são sinais da bênção que está debaixo da sua posição. The fights are a sign of the blessing that is in O diabo your não tem position. medo de quem tem um lugar. The devil doesn't. O diabo tem medo de quem tem uma posição. The devil has scary of the one who has E a eu vou position. chegar lá para falar. And I will take care to talk. Por que o primogênito Why firstborn tem muitas lutas? has a lot of fights? Porque o primogênito Because the firstborn é a coroa dos is pais. the crown of the father. Sabe quando teus pais casaram? You know when fathers married, Toda a família espera, vamos ver se ele dá filho. a lot of families said, let me see if Por he's isso gonna é que have a child. aqui em Angola e no mundo inteiro, That's why here in Angola and depois de everywhere, você casar, after you're married, se você não ter filho, if you don't have child, tua glória desapareceu. your glory disappeared. O que é que diz a palavra? What does the Bible say? Os filhos The sons são a coroa dos pais. are the crown of the fathers. Quer dizer que quando você nasce em primeiro lugar, It means that when you're born in the first place, você é a coroa dos teus pais. you are the crown of your fathers. Segundo, és o orgulho da família. You are the happiness of the family. Terceiro, Third, és a pessoa que mostrou para todo mundo que o ventre da tua mãe tem força. you are the person that showed Que a the world semente do teu pai tem that força. the seed of a father has strength. Xalacatabaia. Lagaduxa. O pai que a sua semente gera filho. The father that the seed gives child, Significa que esse pai carrega o poder para a criação. it means that this father carries the power to creation. Procriação. For creation. Quer dizer que na presença do primeiro filho It means that in the presence of the firstborn, está a força do pai. there's the strength of the father. E por que o diabo quer atacar o primeiro filho? And why does the devil want to attack the firstborn? Porque se o primeiro filho não dá certo, Because if the firstborn doesn't give right, o teu pai passa vergonha. your father may be ashamed. Se o primeiro filho não der certo, If the firstborn doesn't give right, a tua mãe perdeu o orgulho. your mother lost the happiness. Porque o primogênito Because the firstborn é a coroa, is the crown, é a posição is the position, e é o orgulho. and is the happiness. Hallelujah. Quarto, Fourth, por que o primogênito é atacado? why is the firstborn so much attacked? Porque o primogênito Because the firstborn é a chave. is the key. O primogênito The firstborn é a chave. is the key. É o primeiro produto que mostrou para a família. It's the first product that shows the family. Aqui dentro está tudo bem. Inside here it's all good. Primeiro filho é a chave. Firstborn is the key. Por isso Ana não pediu dois. That's why Hannah didn't ask for Não two. pediu três. She didn't ask for three. Disse, me dá só uma chave. Porque se o primeiro aparecer, quer dizer que o caminho está aberto para todos. Deixa eu falar, se o primeiro aparecer, quer dizer que o caminho está aberto para todos. Sabe por que o primeiro filho é atacado? Porque se o primeiro não dá certo, ele se torna a pregação para os que vêm depois. O primeiro não terminou, o segundo vem começar a crer. Aqui na família não se termina.
O primeiro vai casar, casou. E todos vão crer aqui não se casa. Quando o diabo ataca o primeiro, ele quer matar a prova de que é possível dar certo na família. Só para ser profético. Por essa razão é que quando Adão pecou, todos pecaram nele. Porque quando o primeiro falha, todos falharam. Mas quando Jesus veio, ele deu certo para dizer: se o primeiro do pai falhou, o primeiro da mãe vai dar certo. Eu não sei se você entendeu. O primeiro primogênito, Adão pegou. Adão falhou. Posso falar para alguém? Quando o primogênito falha, tudo que você tinha que receber por causa dele, você perde. Quando Adão pegou, aonde é que ele estava? Aonde? Como é que vão virar um lugar que você nunca esteve lá? Porque aquele que nos representava como o primeiro filho, lhe tiraram. Quando ele perdeu o jardim, todos nós também perdemos o jardim. Não fizemos nada. Não estávamos lá. Agora queremos ir lá, também não podemos ir lá. Porque o primeiro estava lá e lhe tiraram. Mas veio outro primogênito, Jesus de Nazaré. E só vamos levar de frente. Eu vou nos levar de frente. Eu os levarei de frente. Adão vos tirou. Eu vos levarei. Filho, você não sobe, fica no mesmo toque embaixo. Muitos de vocês não sabem. Deixa eu pregar para os primogênitos. É o fracasso. O fracasso do primeiro filho não é apenas fracasso dele. É fracasso para os que vêm depois. As derrotas do primeiro filho não é só derrota dele. It's not only a failure of himself. É derrota dos que vêm depois dele. It's a failure of the one who comes before and after him. Quando teus pais não conseguirem When your father don't make it, ser a motivação para os filhos, with being motivation for the sons, Deus usa o primeiro. God choose the first one. Por essa razão, For this reason, primeiro filho, the firstborn, nenhum de tua atenção. no one gives him attention. Você está proibido de dar errado. You are prohibited to do make wrong. Você está proibido de falhar. You are prohibited to fail. Ou vai ou racha. Or you go and pray. Ou vou acordar às 3, Or you vou dormir às 2, mas eu tenho que dar certo. Porque alguém atrás de mim que está olhando para mim e vai dizer: se o mal veio dar certo, se o mal entrou, nós entramos, se o mal cresceu, nós crescemos, se a mala casou, nós casamos. Olhe para mim. Look at me. Profeta novo. Minha profetisa. My prophet. Como é? How is? Deus te abençoe. Pode deixar. Deus te abençoe. Como é How is que uma maldição se instala na família that a curse is told in the family? pela repetição de história? It's by the repetition of the story. Às vezes a maldição na família Sometimes the curse in the family nem é espiritual, is not spiritual. é psicológica.
Quando os teus irmãos quiserem detectar que aqui na família tem problema, when your brothers want to detect that here it has a problem, vão olhar nos teus pais. they're going to look to your fathers. Não casaram, They didn't marry. não se formaram. They didn't form themselves. Vão agora na geração dos irmãos. So they're going to go to the generation of the sons. Já viste? Hey, you see, Mesmo o nosso primeiro irmão, even our first, o nosso irmão também não deu certo. didn't make it. E segundo vai começar a crer, And the second will start believing, aqui tem problema. here there's a problem. Ninguém aqui dá certo. No one here make it. Porque a história está se repetindo. But the story's repeating. Por isso Jesus veio. That's why Jesus came. Disse, podem me cuspir, And saying, speed on me. podem me bater, You can beat me. podem me matar, podem me humilhar. Eu vou ser a referência dos meus irmãos. I will be a reference of my Porque brother. nessa família o primeiro deu certo. O primeiro deu certo. Eu quero profetizar para eles aqui nessa manhã. A partir da manhã de hoje, Deus está derramando sobre a tua cabeça a graça da primogenitura para ser o primeiro a dar. Deus te abençoe. Com isso eu quero dizer, With this, I want to say, se você é o primeiro filho, if you're the firstborn, você não pode ser o mais preguiçoso, you cannot be the most lazy. você não pode ser o mais mimoso. You cannot be the most. Alguém está olhando para ti. Someone is looking at you. Você é a pregação de alguém. You are a preaching of someone. Quando o irmão mais velho já entrou, When the firstborn already entered, facilmente ele pode chamar os outros. easily he can call the others. Por isso é que tem filhos, irmãos que não estão aí hoje na vida. That's why there's so many that are going far Porque os pais não entraram because the father didn't e came. o irmão mais velho também não entrou. Firstborn didn't enter. Quando não tem ninguém que entrou, é difícil entrar. There's no one that entered. It's difficult to enter. Por isso é que os teus irmãos menores estão até lutas. That's why your little brothers have to fight. Em parte você é o culpado das lutas dos teus irmãos menores. You are the one that has to do with this one. Não era para eles lutarem 10 anos para dar certo. They didn't have to fight. Não era para eles pedirem esmola e vender água na rua. They were not to sell water in the streets. Você é o primeiro que tinha que dar certo. You are the one, the first that had to make it. Você é a primeira que tinha que dar certo. You are the first that had to make it. Sai daqui revoltado. Você já não vai a tempo da universidade, faz cursos intensivos. If you don't left the university, Começa a empreender. start doing business. Começa a se posicionar. Start position yourself. Diz, eu quero resgatar minha primogenitura. Say, I want to recover my. Eu não sou irmão mais velho da vergonha. I am not the firstborn of. Isso não é título, This is not a é title. uma posição. It's a position. E eu vou recuperar. And I will cover. Eu vou recuperar. 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 I will cover. Por que que o primogênito tem que recuperar esse poder? Why does the firstborn have to recover this power? Porque se ele não consegue ali, Because he did not se o primeiro filho não consegue because if the firstborn doesn't ser recover, referência como irmão, they reference as a brother. isso se multiplica. That multiplicates. Daqui a pouco não vai ser referência como pai. After maybe will not be a reference as a father. Não serão só os teus irmãos a reclamarem. Not only will be your brothers to complaining, Agora os filhos que vão falar. now people will start talking. Se o papai mesmo levasse a sério, If the father took it serious, no tempo que ele estudava, in the time that he no studied, tempo que ele apareceu aqui na parceria, the time that he came to the ministry, por essa razão que você como primeiro filho tem muitas lutas. for this reason, you as the first one had a lot of fights. Você é o orgulho dos pais. The happiness of your father. Você é a coroa da família. You are the crown of the family. Você é a voz profética da família. You are the prophetic voice of the family.
Você determina o que se torna bênção ou se torna maldição na família. Você é a representação de uma nova linhagem. Eu não quis entrar aqui, mas deixa eu falar para você. Por que os primogênitos têm muitas lutas? Pastor, agora você espera 3 minutos? Só. Leva ao altar. Por que os primogênitos têm muitas lutas? Se você vem, sobe. Por que os primeiros filhos têm muitas lutas? E parece que até a luta dele é maior que a dos pais dele. Why do the firstborn have fights bigger than the fathers? Põe a Suzy no meio. Filhos, podem sentar. Leva essa cadeira, faz favor, obrigado. Leva, pode levar. Vem aqui, filho. Enquanto aqui mais, pastor. Venha. Aqui. Ok. Por que os primeiros filhos Why do the firstborns têm lutas que parecem que não são do nível deles? they have fights that look like they're in his level? Se você entender isso hoje, If you understand this today, você não vai só entender o nível da tua luta, you will not only understand the level of your fights, vai entender o nível do poder que você carrega. you will understand the level of the power that you carry. Por que o primeiro filho tem muitas lutas? Why do the firstborn has a lot of fights? A pastora veio de uma família. The pastor came from a family. Eu vim de outra família. I came from another family. Na família da pastora, In the pastor's family, tem as lutas da família dela. has the fights of her families. Tem os inimigos da família dela. Has the enemies of her families. Mas também But also tem as bênçãos da família dela. has the blessing of her families. Tem as promessas da família dela. Has the promise of her families. Tem os talentos da família dela. Has the talents of her families. E ainda veio casar com mais alguém And she came married with someone else. que também tem as lutas da minha I família, also have the fights of her as batalhas da minha família, the battles of his families, os demônios da minha família, the battles of families, as bênçãos da minha the família, blessing of my as families, promessas da minha família. the promise of my families. Minha mulher My wife é a representação individual de uma família. is individual representation of a family. Eu sou a representação individual de uma família. I am the individual representation of a family. Quando nos unimos, When we connect, há uma união. there's a connection. A semente que está em mim, The seed that is in me, com o útero que está nela, with the seed that is in her, o espírito que está em mim, the spirit that is in me, com o espírito que está nela, with the spirit that is in her, o ministério que está em mim, the ministry that is in me, com o ministério que está nela, with the ministry that is in her, com a graça que está em mim, with the grace that is in me, com a graça que está nela, with the grace that is in her, as promessas que eu carrego, with the promise that I carry, com as promessas que ela carrega, that she carries. decidimos unir We decided to use e pegamos tudo que nós carregamos, everything that we carry, depositamos na primeira versão and we deposit to the first da junção daquilo que nós dois carregamos. what we carry. Se eu sozinho If with me as myself, eu sou ameaça para o inferno, they are already ameaça para minha família, ela sozinha é ameaça para o inferno, ameaça para a família dela. Agora decidimos pegar now we decide tudo isso que nós carregamos e depositamos na Suzy. A Suzy é a junção daquilo que eu carrego, a junção daquilo que a pastora carrega. A luta multiplicou, a graça também multiplicou, as qualidades multiplicaram. Quer dizer que o primeiro filho é a
que nunca existiu antes. E quando o diabo veio o primeiro filho a nascer, está dizendo: nasceu alguém mais forte que a mãe, mais forte que o pai, porque ela carrega o pai, carrega a mãe. Por essa razão, é que o filho chega aonde o pai não chegou. Tem minha velocidade e também tem a velocidade da mãe. Entendeu? Se eu ando a 50, a pastora anda a 50, a Susana anda a 50, anda a 100. Se eu tenho um dom apostólico, você tem um dom profético. A Susana é uma junção do profético apostólico. Se eu sou empresário, a minha mulher é uma pastora, o meu filho é uma junção. Por isso é que às vezes os filhos não sabem o que eles querem ser, porque é uma junção, é uma mistura da graça do pai com a graça da mãe, e ainda não sabe para onde. É uma espécie que nunca existiu. Por isso você sofre mais até que os teus próprios pais. That's why you suffer more than your fathers. Porque você é uma ameaça mais perigosa do que os teus pais. Because you are threat more than your fathers. Características do teu pai estão em ti. Character of your father is in you. Na Bíblia Sagrada você sabe In the Holy Bible, you know que virtude se transfere. that virtue can transfer. Os filhos são os únicos que não precisam da oração dos pais para carregar os que os pais carregam. The sons are the only ones that they don't need the prayer of the fathers to carry. Eles recebem automaticamente They pelo sangue. receive automatically anointing. Se você parar para analisar bem, If you stop to analyze o que você vai se tornar hoje, what you turn today, alguém já foi na tua família. someone went in your family. É uma semente que já esteve ou nos teus pais, Is a seed that was already in your father ou em alguém da tua família. or in someone in the family. Por isso é que os filhos são como flecha. That's why the child São como flechas na mão do arqueiro. in the hand of the one who throws. Por isso é que filho sem pai e sem mãe Because that's why the child with a mother and father, pode ter problemas de cumprir seu propósito. they can have problems to fulfill their purpose. Filhos não se lançam. Sons, they don't throw. Se filho é como uma flecha, a flecha nunca se lança. Fire never throws. Não existe isso. Eu também lutei, você luta. É mentira, pai. This I told you where you were gonna fight. Filho é flecha. The son is an arrow. É desculpa de pai que não está conseguindo lançar os filhos. Porque eles são como flechas. Because they're like an arrow. E você é o primeiro filho. And you're firstborn. Você tem as lutas que tem. You have the fights that you have. Você é a coroa dos pais. You are crowned with your fathers. Dois filhos que mais têm problema na vida é o primeiro e o último. The two sons who have problem is the first one and the last one. Porque o primeiro Because the first one revela a força do pai. revelates the strength of the father, O último and the last one honra a fraqueza do pai. honor the weakness of the father. O último é que disse, meu pai, mesmo sem força, The last one that says, my father, even without strength, ainda conseguiu gerar alguém como eu. you will make it to me. O primeiro The first one é a promessa. is a promise. O último The last one é a esperança. is the hope. E no próximo
domingo, And next Sunday, vamos tocar no primeiro e no último. we're going to touch the first and the last. Porque eu nem preguei nem a metade da minha pregação. Because I didn't even preach the middle of my preaching. Ergue as tuas mãos em nome de Jesus. Raise your hands up in the name of Jesus. Não cometa um erro Don't do the wrong thing. de ser o primogênito só de título. Being the firstborn only by title. Vamos falar no próximo domingo. We're going to talk it next Sunday. Existem formas de se perder primogenitura. There's things to lose the birthright. Porque primogenitura Because birthright não é um ato físico. is not a physical thing. No. Primogenitura Birthright é uma bênção espiritual. is a spiritual blessing. Ser primeiro filho é mais do que nascer primeiro. Being the firstborn is more than the birthing first. É mais do que nascer primeiro. It's more than birthing first. E existem primeiros filhos que venderam, como assim como Esaú. And there's firstborn that they sold like Esau. E vamos falar isso no próximo domingo. Alguns venderam, Some sold, outros perderam, some lost, outros lhes foi roubado. and some were stolen. O próprio filho, The same child, o primeiro, the first one, ele inocentemente, he, without knowing, sem saber, ele pode pegar a sua bênção de primeiro e passar para outra pessoa, se não deu conta. he can grab his blessing and pass to another one without knowing. Sabe quando você é o primeiro filho You know when you were firstborn, e tudo que te mandam fazer, você manda sempre aos teus irmãos menores. and everything they ask you to do, you go and tell your little brothers. Você está a treinar alguém a ser como você. You're training someone to be like you. Daqui a pouco, One day, teu pai vai descobrir que quem sabe fazer não é você, your father will know that who knows is not you. é quem você manda. It's the one that you tell him to do. Muitos entregaram na inocência, A lot of one they gave without knowing. mas sabe, por ser algo espiritual, But you know the thing, without being something spiritual, o teu pai também pode tirar. your father can take it. O teu pai tira, Your father take it passa para outra pessoa. and it pass to another person. Pode sentar, pastor. Pode sentar. Vamos, levanta suas mãos. Há uma unção Lift aqui your nesse lugar. hands. There's an anointing. Não brinca com esta bênção. Don't play with this blessing. Não brinca com esta bênção. Don't play with this blessing. Todos os primogênitos, levantem as mãos. Só os primogênitos. Every firstborn, raise your hands. Just the firstborn. Todos os primogênitos. Every firstborn. Aqui dentro até lá fora. Here and outside. Quando a tua